Alguém, por favor, desliga esses dois ventiladores para mim, senão atrapalha aqui. Esse de cá e aquele de lá. Por favor. Senão as folhas não vão permanecer aqui. Então vou começar orando, meus queridos. Fiquem de pé, por favor. Supremo Deus, bom Pai. Ó Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, Pai. O que nós viemos fazer aqui nessa noite é, acima de tudo, te prestar culto e louvor e adoração e ação de graça e elogio, porque o Senhor é digno, Pai. O Senhor morreu por nós quando a gente ainda era teu inimigo, Pai. Na verdade, fomos nós mesmos que te crucificamos, Senhor. Nós mesmos te esbofeteamos, Pai. Nós mesmos cuspimos na tua face, Deus. Nós mesmos te ofendemos, Pai. Te xingamos, te batemos, te humilhamos, Senhor. Porque os nossos pecados, as nossas escolhas fizeram isso para contigo. Mas o Senhor é muito amoroso, Pai, muito misericordioso. O Senhor nos salvou, nos redimiu e nos mostrou a verdade, Pai. Que agora a tua verdade venha a ser proclamada com ousadia, com coragem e com unção, Pai. Que todo ataque do inimigo, Pai, todo coração contrário, mente fechada, coração fechado, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o teu mover venha reinar aqui nesse lugar, Espírito Santo, para que a tua vontade venha a ser feita. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja concorda dizendo: Amém. Meus queridos, abram suas Bíblias, por favor. Livro de Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3. A gente vai ler do 1 ao 12. Mateus abriu aí, quem quiser acompanhar pela tela ali, a mesma versão que eu vou ler. Está escrito: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pode se assentar? Meus queridos, livro de Tiago, que a gente acabou de ler, um livro muito bom, recomendo os irmãos lerem nas suas casas. Esse Tiago daqui não é o Tiago que foi apóstolo, não foi o Tiago que era apóstolo, na verdade esse Tiago aqui era o irmão físico de Jesus, o irmão natural que Jesus teve, e por um momento ele era chefe da igreja em Jerusalém, inclusive. Ele só foi crer no Senhor Jesus depois que ele tinha sido morto e ressuscitado. É engraçado, né? O próprio irmão de Jesus só creu nele depois que ele já tinha sido morto e ressuscitado. Ao nível de incredulidade que as pessoas podem ter. Vendo tudo, sabendo de tudo, só deixam para crer mais tarde.
E ele escreve essa carta aqui, ela é uma carta muito interessante, ela é chamada de o Provérbios do Novo Testamento, porque tem diretrizes muito específicas, muito práticas, né? Como o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, que são conselhos de sabedoria muito prático para a nossa vida, que se a gente botar em prática, vai acontecer e vai dar bom na nossa vida. Tiago também ele nos ensina coisas muito práticas, muito práticas na palavra dele aqui, naquilo que ele escreveu, e é muito interessante. E aqui ele vai falar da língua, né? Que a língua é um pequeno órgão e ela traz grandes dificuldades, grandes problemas. Para exemplificar, Mateus, abre aí por favor, livro de Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19, na versão NAA. Aqui, Tiago vai chamar a atenção acerca de dominar a nossa língua. E olha só o que Provérbios fala sobre a língua e sobre o que ela pode causar. Eu vou ler do 16 ao 19, viu, Mateus? NAA. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta. Então aqui ele vai elencar 6 coisas que o Senhor odeia, mas 1/7 ele detesta. É o pior. Pode começar aí. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. E o último, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Percebam que no meio dessas 7 coisas aí, há inclusive homicídio. Matar uma pessoa. Deus fala que odeia quem mata pessoas. Mas ele fala que detesta ainda mais o último ali. Volta lá, Mateus, versículo 19. E o que semeia discórdia entre os irmãos. Na nossa mente, a gente costuma elencar assim, pecados ao nosso bel prazer, né? Por exemplo, a gente acha que homicídio é pior do que semear discórdia. Para Deus, não. Para Deus é pior você semear discórdia entre os irmãos do que matar uma pessoa. E deixa eu te falar, eu creio sim que há pecados maiores do que outros. A palavra de Deus é clara, a gente acabou de ler um versículo aí. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, ele falou para Pilatos: maior pecado tem aquele que me trouxe até você, se referindo a Judas. Então há sim pecados maiores do que outros, mas todos os pecados, até os menores, são dignos de morte eterna. A punição do menor pecado que você pode cometer é a sua morte eterna no inferno. Mas há pecados maiores, pecados que quando a pessoa for condenada ao inferno, ela vai sofrer terrivelmente no inferno. Todos vão sofrer, mas uns vão sofrer mais. A Bíblia deixa claro isso. Uns vão sofrer com mais chibatadas do que outros. E o inferno é um lugar de sofrimento eterno. É necessário a gente entender isso. Então, para que os irmãos entendam a gravidade do que é a língua, do que a língua pode causar. Pode causar essa discórdia entre os irmãos, que é pior do que o homicídio. E aqui a gente leu Tiago falando sobre a língua. É interessante que eu não sei quando, alguns meses atrás, eu preguei sobre as palavras no Point, né? Que é todo sábado às 7 horas, todos estão convidados para virem adorar o Senhor. E eu preguei sobre as palavras, mas falando sobre aquela passagem de Mateus, em que Jesus disse que a gente haverá de prestar conta por tudo aquilo que a gente falar. Que peso é essa afirmação? Tudo o que você disse, você vai dizer diante do tribunal de Deus, você haverá de prestar contas. Então é necessário que a gente tome muito cuidado acerca do que a gente diz. Coloque uma trava na nossa língua realmente. Só que aqui, naquela oportunidade, eu falei que as palavras são um tipo de pecado que todos vão errar, sem exceção. A gente leu aqui em Tiago agora, versículo 2, fala todos, capítulo 3, versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Talvez você viva a sua vida sem pecar alguns tipos de erros, de pecados ao Senhor. Se você casar virgem, você não vai cometer a fornicação. Você pode viver uma vida sem matar ninguém. Você pode viver uma vida sem roubar de ninguém. São pecados. Então é possível a gente viver uma vida sem cometer alguns tipos de pecados. Mas o que a Bíblia deixa claro, é um pecado que todos cometem, sem exceção, a gente acabou de ler, são os pecados da língua. Porque se você não tropeça nisso, vai falar aí no versículo 2, tal homem é perfeito e é capaz de dominar todo o seu corpo. Você atingiu 100% da capacidade humana, se você consegue controlar sua língua.
Ou seja, ninguém. É, na verdade, talvez o pecado que a gente vai lutar até o fim da nossa vida. O pecado mais constante. Porque todo dia a gente sofre tentações nessa área. De falar demais, de falar quando não devia, de cometer alguns dos muitos pecados que a Bíblia vai dizer que a gente pode errar ao falar. E eu vou falar com os irmãos alguns pecados que a gente pode cometer, mas que os irmãos entendam isso. Não há novo na fé ou maduro na fé suficiente que não erre nessa área. Todos nós aqui, essa é uma mensagem para todos nós nessa noite, inclusive para mim. Duro é essa palavra aqui, mas vamos ver. E quando eu estiver falando, meus queridos, tentem não lembrar de outras pessoas. Aplique essa mensagem a você mesmo, porque você peca nisso. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, e eu também. Obrigado, irmão. Vou tomar que minha garganta está seca. E aí ele começa no versículo 3 ao 4, do capítulo 3 de Tiago. Tiago vai falar que a nossa vida é dirigida pela nossa língua. Ele vai falar assim, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles não obedeçam, podemos controlar o animal todo. Ele fala de freios na boca do cavalo. Depois ele vai falar de que um leme muito pequeno, no versículo 4, é capaz de dirigir um navio gigantesco. O cavalo animal é pesadíssimo. Pesa não sei quantos quilos, talvez, não sei se chega a 1 tonelada, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu sei que ele pesa muito mais do que um ser humano. O ser humano não tem força física para controlar um cavalo, mas aquilo que ele coloca na boca do cavalo direciona esse animal tão grande. E aí vai falar também do leme do navio. Navio muito maior que um cavalo, muito mais pesado que um cavalo. O ser humano consegue controlá-lo por causa de um pequeno leme que dá direção para onde esse navio vai, como o freio também dá direção. Aqui Tiago vai nos explicar que a nossa língua, aquilo que a gente fala, apesar de ser um órgão tão pequeno, tão escondido, vai direcionar toda a nossa vida. E percebam, talvez esse pecado da língua, ele é tão duro, e tão ruim, e tão ordinário, porque ele é sorrateiro. Os pecados que a gente costuma conhecer e falar deles, eles são explícitos, todos nós conhecemos. Mas os pecados da língua, é um pequeno órgão, como ele fala aqui, escondido dentro da boca, e a gente às vezes nem sabe que isso é pecado. Tenho certeza que muitas das coisas que eu vou falar aqui, você não fazia ideia que era errado. E você tem pecado sem saber. Pelo menos foi essa a reação que eu tive quando eu descobri isso alguns anos atrás. Eu falava, misericórdia, Senhor, não é possível que eu erre nisso tudo. Eu erro. Graças a Deus eu estou progredindo, mas é uma luta constante. Então, o que a gente aprende nesses versículos escolhidos, 3 e o 4, é que a nossa vida é dirigida por aquilo que a gente fala. Provérbios 18, 21 vai falar. Abre aí, Mateus, por favor. Provérbios 18, 21 fala para a gente utilizar a língua para a vida, para que a gente tenha vida e abundância. Olha aí. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida. Aquilo que você diz vai dar fruto e você vai usufruir desse fruto. Jesus, é engraçado que o ministério de Jesus, ele falava o seguinte: tudo que vocês pedirem em meu nome, assim acontecerá. Temos que pedir, temos que falar. Quando aconteceu algumas vezes, pelo menos uma vez com um homem que chegou na presença de Jesus, todo cheio de lepra, né? Ele se ajoelhou na presença de Jesus e falou: Senhor, se tu quiseres, eu serei curado. Jesus chegou nele, tocou nele e falou: eu quero. E ele foi curado. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Você acha que o nosso Senhor não poderia curar o homem fazendo isso aqui, Não poderia curar o homem só quando tocou nele? Porque a Bíblia fala que ele tocou também. Mas Jesus curava as pessoas quando proclamava palavras. E esse é o padrão que Jesus adotou. Dizendo. E quando ele dizia, acontecia. Por isso é necessário que a gente fale. E quando a gente falar, vai acontecer, porque a nossa vida é dirigida por aquilo que a gente fala. Esse é o padrão que Jesus adotou. E aí, não só isso, meus queridos, mas a gente não tem noção do poder que a nossa língua tem de direção sobre a nossa vida. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, Mateus, abre aí, por favor. Vai falar que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados a nosso favor. Hebreus 1, 13 e 14. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta à minha direita até que eu faça a teus inimigos um estrado para os teus pés? Próximo versículo. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?
Os anjos, por que existe um anjo? Ele existe para te servir, para me servir. Ele não está diretamente debaixo dos nossos pés, né? Ele não é nosso servo no sentido de que eu mando nele, mas o Senhor manda no anjo para nos guardar, para nos estar conosco. Isso talvez a maioria dos irmãos saibam disso, que os anjos estão aí para nos guardar debaixo da palavra de Deus. Só que algo que os irmãos talvez não saibam, está escrito em Salmo 103, versículo 20. Por favor, Mateus. Salmo 103, versículo 20. Como os anjos vão agir? Olha, ele vai falar aí, ó. Bendiga o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Os anjos obedecem a palavra de Deus. Meus queridos, ali está dizendo que eles obedecem só aquilo que Deus manda eles fazer? O que está escrito ali é que eles obedecem a palavra de Deus. E deixa eu te falar, você tem acesso a proclamar a palavra de Deus. Porque o Senhor revelou a sua palavra para nós. Então quando você diz a palavra em voz alta, os anjos vão intervir te obedecendo. Não porque você manda nos anjos, mas porque você proclamou as palavras de Deus que manda nos anjos. Olha só que profundo é isso. Quando você declara a palavra, declara as promessas de Deus na sua vida, os anjos têm a obrigação de te obedecer. Não por causa de você, mas por causa da palavra que você proclamou. Eles obedecem a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então proclame a palavra, proclame as bênçãos que o Senhor te derramou. Quais são as bênçãos? Vá ler a Bíblia. Se encha da palavra para você saber dizer o que deve, na hora que deve, e as bênçãos vão se chegar até você. Muitas pessoas não vivem tudo aquilo que eles poderiam, porque eles não sabem da palavra de Deus, não sabem as promessas que nós temos, e quão grandes promessas nós temos, meus queridos, ricas promessas nós temos. Se encha da palavra e proclame ela, porque aí a sua vida terá uma direção de vitória. Pode ser que você não viva aquilo que você queria, exatamente porque você não conhece a palavra e não proclama ela, e não diz ela em voz alta, e assim será feito, porque a palavra de Deus nos garante. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Percebam, não é por ler, é por ouvir. Necessário proclamação. Ouvir a palavra de Deus. Quando você lê em pensamento. Proclame em voz alta e aí a fé virá. Diga, fale e aí acontecerá, porque a nossa vida é dirigida por esse pequeno leme que é a nossa língua. E aí no versículo dos 5 a 8 ele vai começar a falar dos erros da língua, que a língua destrói. Ele fala... Tiago capítulo 3, é o mesmo enfoque bíblico que eu comecei a dizer nessa noite, fala do versículo 5 ao 8, ele fala que a nossa língua é um pequeno órgão, que se vangloria de grandes coisas, e ele é como um fogo, uma simples fagulha, que incendeia toda uma floresta. A gente vê que esses grandes incêndios que começam nessas grandes florestas, começam com uma bituca de cigarro, né? Um foguinho de nada, com uma pequena fagulha, e aí começa tudo a pegar fogo. É assim a língua, é algo tão sorrateiro, a gente não vê, quando percebe já pegou fogo em tudo. E aí ele vai falar que a língua é um fogo, no versículo 6, e aí ele vai falar também que ela contamina a pessoa por inteiro. A sua língua te contamina inteiramente, e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Você tem a oportunidade de usar a sua língua para a glória de Deus, e pelo Espírito Santo que habita em você, ou você tem a oportunidade de usar a sua língua pelo inferno. É o que a gente acabou de ler aqui no versículo 6. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aconteceu isso com Pedro, né? Jesus estava lá falando, nos últimos momentos de vida dele, falando para os discípulos, galera, eu vou morrer. Eu vou ser levado à morte, não tem jeito. E aí Pedro, né, diante de Jesus ali, pegou ele à parte, o versículo vai dizer que chama Jesus à parte. Jesus estava com a galera lá, com os discípulos, chama ele à parte e fala assim, de maneira nenhuma, Senhor, a gente não vai deixar não, isso não vai acontecer não. E aí a Bíblia diz que Jesus pega Pedro, que colocou ele à parte, coloca ele de frente para as pessoas novamente, e repreende ele publicamente, chamando ele de Satanás. Ele fala, para trás de mim, Satanás. Pedro, diante de Jesus, deixou ser a sua língua usada pelo inimigo. Aí você fala assim, não, esse negócio de língua aí é só para quem está longe da igreja. Pedro vivia com Jesus, estava diante de Jesus, ele participou de coisas que eu e você nem imaginamos, ele viu a glória de Jesus no Monte da Transfiguração com Elias e Moisés, e mesmo assim, ele deixou a sua língua ser usada por Satanás. Vigie. Quem vai usar a sua língua? Espírito Santo ou Satanás? Não há meio termo, meus queridos. Ou é o Espírito Santo ou é Satanás. Não dê lugar ao inimigo. Porque a nossa língua
é um veneno, a gente não percebe o quão mal ela faz. E tem alguns pecados da língua que existem, e talvez vocês não conheçam. Eu queria falar alguns rapidamente, não tenho muito tempo. Primeiro eu queria falar de maledicência. Abre aí, Mateus, por favor, Colossenses 3:8. Colossenses 3:8. Quando a gente deixa a nossa língua ser usada por Satanás, a culpa é nossa, não é de Satanás. Todo pecado é culpa individual sua, nunca terceirize a culpa. Olha ali, alguns pecados. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Eu queria começar falando da maledicência. Meus queridos, o que é maledicência? Maledicência, pode procurar no dicionário aí, é falar mal de alguém. Falar mal de alguém. Misericórdia. O pecado que a gente costuma errar. Misericórdia. Meus queridos, quando eu compreendi que isso era pecado, eu não sabia que isso era pecado. Eu saí na rua, falei assim, e aí comecei a querer colocar isso em prática. Eu percebi o tanto que eu falava mal das pessoas. E eu não me considero uma pessoa assim que desbocada, não. Minha família sabe. Eu falo muito pouco. Eu sou bem discreto, eu sou na minha, mas mesmo assim, as oportunidades que eu tinha, eu falava mal. E não são coisas grandiosas que a gente imagina, pessoas dizendo mentiras, calúnias gigantescas contra outras. A gente fala mal das pessoas em coisas mínimas. Por exemplo, eu sou estudante, acabava uma aula de algum professor, era costume, isso acontece toda hora, acaba a aula, junta uma rodinha de alunos e a gente fala assim, esse professor não sabe falar muito bem não, né? Não tem uma oratória muito boa não, como ele fala mal, é verdade, maledicência, pequei. A gente fala mal das pessoas o tempo todo. Nossa, aquele rapaz que pregou hoje na igreja não sabe pregar direito não, né? Maledicência. Nossa, fulano de tal faz aquilo, faz... Maledicência. Toda característica que você aponta para uma pessoa e é uma característica negativa, é pecado, é falar mal. Ah, mas é verdade, Henrique. Menos um pecado para você. Se você falar mal e ainda falar mentira, aí é calúnia, é outro pecado que talvez eu fale aqui, se der tempo. É pecado. Ah, não importa se é verdade. Não importa se você falou na frente da pessoa. Tem gente que fala assim, não, mas eu falei na frente, eu não falei pelas costas. É pecado. Deus nos manda dizer apenas coisas boas para as pessoas, coisas que elevem a moral das pessoas. E verdade, não é para inventar coisa não. Se você falar mentira é pecado. Elogios mentirosos é pecado, meu querido. Então fale daquilo que for verdade. E aí a gente vai ver algumas coisas sobre a maledicência. Por exemplo, imagina Deus, quando ele foi enviar o seu filho, seu único filho para a terra. E ele teria que colocar o seu filho à disposição de um homem que fosse cuidar dele durante um certo tempo até o Jesus começar o ministério. E esse homem a gente conhece foi José, né? Marido de Maria. Quando a gente analisa a vida dele, você vê que qual a característica que predomina a vida dele? A Bíblia fala muito pouco dele, mas o que eu enxergo é que esse homem, ele tinha caráter na língua, caráter no falar. Por quê? O anjo apareceu a Maria, falando que ela ia engravidar, e ela falou, beleza, vou engravidar, eis-me aqui, Senhor. E aí, ela chega e dá essa notícia para José. Imagina você, prestes a casar, você ainda não tomou sua esposa como mulher, ela chega e fala assim, meu queridão, eu estou grávida. O que você ia pensar? Tomei chifre. José pensou isso. Tanto é que a Bíblia falou que ele pensou em largar dela discretamente. Meus queridos, pela lei de Moisés, José tinha o direito de matar ela, apedrejada. Ele tinha o direito de levar ela a público, falar o que ela fez para todo mundo e depois tacar pedra nela. Ele tinha esse direito. Mas a Bíblia diz que ele por ser um homem bom, ele ia desquitá-la, né, secretamente. Ele ia separar dela sem ninguém saber o que aconteceu. Pensa num homem que honrava essa mulher com as palavras. Às vezes, não é nem por dizer, é por não dizer. José era um homem que controlava a língua. E aí Deus aparece para ele, né? O anjo aparece falando toda a verdade e ele crê nisso. José era um bom homem porque ele sabia controlar a língua dele. E foi esse tipo de homem que Deus escolheu. Pessoas que sabem controlar a sua língua, sabem controlar suas atitudes. E a gente vê também qual é o padrão. Abre aí, Mateus, por favor. Lucas 6, 27 e 28. Padrão do como a nossa língua deve se portar. Nunca fala mal, mas fala bem, ó. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, obedeçam os que, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Pode deixar aí, Mateus.
Volta aí. Abençoem os que os amaldiçoam. O padrão do reino é, se alguém te xinga, se alguém falar mal de você, você elogia e fala bem dessa pessoa. Ah, mas não tem nada para falar bem, então não fale nada. Não invente também elogios, como eu disse. Só é permitido falar bem. Só é permitido falar bem das pessoas. Toda característica negativa que você coloca sobre a pessoa é maledicência e é pecado, como a gente viu. E quais são as consequências da maledicência? Abre aí, Mateus, por favor. Salmo 140, 11. Salmo 140, 11. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, que a desgraça persiga os violentos até as mortes. Que os difamadores, pessoas que falam mal dos outros, não se estabeleçam na terra. Você não vai ter uma vida próspera enquanto você continuar falando mal dos outros. Você não vai ter uma vida estabelecida nessa terra, estável, enquanto você continuar pecando com pecados da língua. É o que a Bíblia diz. E o pior disso é que começa com a maledicência, mas só vai crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Abre em Mateus, 2 Timóteo 2,16. 2 Timóteo 2,16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Deixa eu ver outro versículo. O ensino deles alastra-se como câncer. Alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Olha lá. Prosseguem. E depois alastra-se como câncer. Quanto mais você fala, mais você haverá de falar. Quanto mais você peca com os pecados da língua, pior será. Você vai descer até o nível mais baixo. Tome cuidado com a língua. Aquilo que a gente fala, vai progredir muito, alastra-se como câncer. Engraçado, né? Que depois ele fala, entre eles estão Himeneu e Fileto. Ué, mas ele não está falando mal desses caras aí? Aí a gente entra no equilíbrio do cristianismo. Os únicos brechas na palavra de Deus, vamos falar assim, as únicas vezes que a gente tem a oportunidade de falar mal de uma pessoa e não se caracteriza como pecado, era quando Jesus, por exemplo, chamou Herodes de raposa. E quando Paulo escreve a Timóteo, falando contra Himeneu e Fileto, depois Himeneu e Alexandre, porque esses homens eram contrários à palavra de Deus. A única coisa que você pode falar mal dos outros é quando essas pessoas estão atrapalhando a outras no reino de Deus. É quando essas pessoas estão colocando pedras de tropeço. É a única oportunidade que você tem de falar mal das pessoas. E não é de qualquer maneira, não. É se você tem autoridade para isso, e isso vai trazer benefício aos irmãos próximos. Se você vê alguém falando bobagem, falando coisas contra a palavra de Deus, é o dever você repreender essa pessoa e falar para os outros não ouvir esse tipo de pessoa. Mas tudo em amor, porque o amor é o elo perfeito, como fala em Colossenses. Então que a gente tem equilíbrio para isso, mas a gente não pode falar mal das pessoas. Regra geral, não. Por quê? Tiago 4,11, Mateus. Por que a gente não deve falar mal das pessoas? Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Quando você está falando mal de alguém, você está se colocando no lugar de Deus. Por que esse pecado é tão grave? Eu acho que é por causa disso aí. Você está se sentando no trono que é de Deus. Você está falando, Deus, dá uma licencinha aí, eu vou sentar e eu vou discernir aqui o que é bom e o que não é. A gente não tem autoridade para isso. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está cometendo essa loucura de expulsar Deus do trono dele e se assentar como juiz. Então, por isso que é pecado. Mas como eu falei, é nosso dever não só não falar, mas também repreender quem fala. Porque tem como você pecar o pecado da maledicência falando, mas você peca também quando você se assenta numa roda de pessoas que estão falando mal. Como eu dei o exemplo dos alunos falando mal dos professores, eu não posso falar nada, mas se eu estiver ali no meio e estiver concordando com a cabeça, eu estou pecando também. Porque qual que é o padrão da Bíblia? Abre em Mateus, Levítico 19, versículo 16 e 17. Levíticos 19. Não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. É o seu dever repreender o seu irmão quando você vê ele pecando. Seu irmão, perceba, você não vai repreender o povo na rua aí, os ímpios. Eles não são nem teu irmão, ele vai nem entender o que você está falando.
Se você vê irmão da igreja falando mal de outros, é seu dever falar para ele, ó, meu querido, isso aí é pecado. Fica quietinho, por favor. É seu dever. É o que a Bíblia está falando ali, ó. Então, meus queridos, não só não pequem, mas não compactuem com o pecado. E aí, além da maledicência, tem outro pecado que é cometido pela língua, que é o pecado de ser bisbilhoteiro. Abre aí, Mateus. Romanos 1, 29. Romanos 1, 29, por favor. Pecado de ser bisbilhoteiro. Você sabia que isso é pecado? Olha aí. Aí vai elencar outros pecados, percebam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, um monte de pecado. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Pode passar só para os irmãos verem que é uma sequência de pecados? Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes. Mas para voltar, Mateus. Pode voltar, por favor. São bisbilhoteiros. É um pecado, mesmo nível desses todos aí. E o que é ser bisbilhoteiro, meus queridos? Bisbilhoteiro é ser muito curioso em relação à vida dos outros. Curiosidade excessiva é pecado. Sabia disso? Bisbilhotar a vida dos outros é pecado. Sabe, você está mexendo no celular, você quer ver o que o outro está mexendo no celular. Você ouve um barulho do seu vizinho, você quer... será que eles estão brigando? Bisbilhotar, pecado. Cuide da sua própria vida. O padrão de Deus é, cada um cuide da sua própria vida. Você só vai cuidar da vida do seu irmão se for para abençoá-lo. Caso contrário, o que passa disso é pecado. Essa curiosidade excessiva é pecado, meus queridos. Cuide da sua própria vida. E aí a gente percebe exemplos disso, por exemplo, a mulher de Ló. Que ela estava saindo de Sodoma e Gomorra ali, né? Que as cidades iam ser destruídas, junto com Ló. E aí, ela não aguentou. O anjo falou para ela não olhar, né? Não olha para trás. Ela não aguentou, ela foi bisbilhoteira, virou estátua de sal, morreu. É uma pessoa que morreu por ser bisbilhoteira na palavra de Deus. Você acha que isso é um pecado menor? Essa mulher morreu por causa disso. E você vai morrer se você não se arrepender também. Como eu falei, até o menor pecado, que você considera o menor pecado, mas não é. Porque se isso causa discórdia, é pior do que homicídio, como eu li no início. É digno de pena grande da parte de Deus. E aí, a gente tem esse exemplo da mulher de Ló, e também a gente vê, abre aí, Mateus, 1 Timóteo 5, do 11 ao 15 eu vou ler. E deixa eu te falar, meus queridos, biblicamente, isso é mais atribuído às mulheres. Paulo vai falar aí que as mulheres que costumam errar muito nisso aí. Não inclua, eu vou ler do 11 ao 15. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosos, andando de casa em casa, não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Você gosta de andar na casa dos outros? Cuidando da vida dos outros? Falando dos outros? Fofocando? Você pode estar seguindo Satanás sem saber. É o que... Aí, ó, tá aí, ó. Paulo escreveu a Timóteo. Cuide da sua vida, senão você está seguindo Satanás. Não ande de casa em casa. Você não tem o que fazer. O que é uma pessoa ociosa? Não tem nada para fazer. Arranje alguma coisa. Aí Paulo vai falar aqui para Timóteo, é melhor casar. Melhor arranjar filho, arranje alguma coisa. Mas não fique com a mente parada. Não fique. Você vai causar problema para você. E aí, pecado de ser bisbilhoteiro. É pecado, meus queridos. Outro pecado, muito famoso, esse aqui vocês conhecem, murmuração. Enquanto maledicência é falar mal de alguém, murmuração é falar mal da circunstância, das coisas. E aí a gente conhece muito bem, né? Murmuração é a mesma coisa que queixa, se queixar. Abre aí, Mateus. Filipenses 2,14, por favor, meu querido. Filipenses 2,14. Murmuração é se queixar. Esse aqui é só para os irmãos verem, mas esse eu acho que todos conhecem. Façam tudo sem queixas nem discussões. E ele vai falar outras coisas, mas não importa. O que estabelece biblicamente é que a gente faça tudo na nossa vida sem queixas nem discussões. O que eu quero falar é de sem queixas, sem reclamações. Lembra-se do povo israelita,
saiu do Egito, eles eram escravos lá. Eles arranjaram todo tipo de coisa para reclamar. Eles eram escravos e eles reclamavam porque estavam caminhando livre no deserto. Olha só que loucura. Eles eram escravos, mas estavam reclamando que não tinha água boa para eles tomar. Eles eram escravos, mas depois que eles foram livres, estavam reclamando que não tinha carne para comer. Lá no Egito, quando a gente era escravo, tinha carne. Lá a gente tinha o que comer. Aí Deus mandou maná, mandou a carne, deu água para eles. E eles arranjavam outra coisa para reclamar. A murmuração, meus queridos, não termina. A gente pensa que a murmuração, que há motivos para murmurar, mas na verdade o nosso coração é mau e a gente sempre vai arranjar alguma coisa para reclamar. Quantas vezes comigo já aconteceu, não sei com os irmãos, mas eu ganho alguma coisa e eu ponho defeito naquilo. Por exemplo, pode quando ganha um celular. É legal, né, esse celular, mas podia ter uma câmera melhor, né? Podia ter uma bateria melhor, podia ter mais espaço interno. Eu ganho uma casa. Mas o bairro é ruim, né? Mas lá em Viçosa, eu queria que em Paulo Cândido. A gente sempre põe defeito nas coisas, até nas bênçãos do Senhor. Isso é murmuração, isso é pecado. Não reclame das coisas, agradeça, porque essa é a vontade de Deus. Abre aí, Mateus, 1 Tessalonicenses 5,18. A gente sabe que isso é verdade. Nós devemos sempre ser gratos, nunca reclamar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é dar graças por tudo, não. Acontece alguma coisa ruim, você fala, Jesus, muito obrigado, porque isso ruim acabou de acontecer comigo. Mas é dar graças apesar disso, em toda e qualquer circunstância. Você falar assim, está acontecendo algo ruim na sua vida? Mas glória a Deus, porque eu tenho a salvação, e isso é mais importante do que esse período de tempo ruim que eu estou passando. Sempre dê graças. A Bíblia não permite que a gente reclame de coisa alguma, porque isso é murmuração, isso é pecado. Esse é outro pecado da língua. Também tem o pecado abre aí, Mateus, Efésios 4:31. Esse aqui é duro para mim, viu? Efésios 4:31. Vai dar para falar muito? Não, mas só para os irmãos saberem que é pecado também. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Gritaria é pecado, meu querido. Sabia disso? Você fala alto, você mora debaixo da cachoeira, cuidado, meu querido. A Bíblia nos chama para ser discreto, para dar bom testemunho, ser dóceis, pacíficos. É assim que a gente deve agir, sem gritaria e sem calúnia. Calúnia, eu acho que não preciso nem explicar, né? Mentira, não inventa mentira do seu irmão, não. E às vezes é uma mentira que a gente não consegue, é só coisa que a gente não tem certeza, e a gente começa a afirmar. Eu acho que fulano está fazendo tal coisa. Você acha ou ele está fazendo? Se você acha, cala a boca. É o padrão bíblico, fica quieto, não fale. Só fale se você tiver certeza e se for para edificação. Se não, fica quieto. É o que a Bíblia nos ensina. E aí a gente vê que a língua é incoerente, conforme a gente está lendo em Tiago 3, vai falar do versículo 9, né, que com a língua a gente bendiz o Senhor, nosso Deus e Pai, e com ela a gente amaldiçoa os homens, feitos à semelhança de Deus. Aí ele vai falar que não pode sair da nossa língua fonte amarga e doce, deve sair só doce. Não é permitido, meus queridos, a gente falar coisas ruins, destilar veneno da nossa língua. Nós devemos dizer coisas produtivas, boas e para a glória de Deus. Qual que é o padrão? Efésios 4:29, Mateus, por favor. Como a gente deve agir com a nossa língua? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Outro pecado da língua. Palavra torpe é o quê? Palavrão. Você fala palavrão? Misericórdia, meu querido. Pecado também. Palavra suja. Esse até o ímpio não faz. Você vê um programa de TV, quando fala palavrão, coloca um pi. Mas tem crente que fala palavrão. Misericórdia. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Mas apenas a que for útil para edificar os outros. Mas apenas. Conforme a necessidade. E não é só coisas boas toda hora não. Conforme a necessidade. Não elogie demais não. Não fale coisas boas demais também não. Só no momento certo, no momento oportuno. Conforme a necessidade. Para que conceda graça aos que o ouvem. Esse é o padrão da nossa vida. É assim que a gente deve usar a nossa língua. É para isso. E aí, a gente vai ler em Salmos 37 também, versículo 30, Mateus, verso 30, 37, 30 e 31. A boca do justo profere sabedoria. É assim que a gente deve se portar. Que a nossa boca
profira sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Porque, próximo verso, ela traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Se você ama o Senhor, se você ama a palavra de Deus, a nossa boca, volta lá, Mateus, por favor. A nossa boca proferirá sabedoria, e a nossa língua falará de justiça. É assim que a gente deve proceder, meus queridos. Fiquem em pé, por favor. Dizendo tudo isso que eu falei aqui nessa noite, na verdade não fui eu, é a palavra de Deus. Eu sou tão pecador como qualquer um. Eu falo demais nessas áreas, mas pela graça de Deus o Senhor me revelou isso, eu tenho tentado progredir, que a gente tem uma atitude de progressão, de perfeição na presença de Deus. Isso aqui eu estou falando que serviu para todo mundo. Se não serviu para você, é mentira, serviu sim. Isso aqui serve para todo mundo, porque se você não peca nessas áreas, você é um homem perfeito. Então isso aqui é uma palavra de confronto a todos nós. E sabe quando Deus nos confronta, qual é a principal reação que a gente deve ter? De amor. Porque a gente é tão pecador, a gente peca em tanta coisa que a gente não faz nem noção. Todo dia a gente peca em alguma coisa que a gente não tem ideia. Mas mesmo assim, o nosso Deus é muito amoroso conosco. Cheio de graça. E Ele está sempre de braços abertos para te perdoar, para te abraçar, para andar contigo. Que nunca uma palavra de confronto te leve a um lugar de tristeza, que você fique parado no chão. Que a palavra de confronto do Senhor te gere uma tristeza, que leve ao arrependimento e leve a andar cada vez mais forte, correr cada vez mais em direção ao alvo, que é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar, meus queridos. Supremo Deus, bom Pai. Ó Senhor, primeiramente nós pedimos perdão, porque nós somos pecadores, Pai. Pai, a semelhança de Isaías, que ele também reconheceu que era pecador nessa área da língua, da boca, porque quando ele viu o Senhor, em Isaías 6, fala que ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse talvez seja o pecado mais abundante em nossas vidas, Senhor, e a gente não consegue perceber. Abra os nossos olhos espirituais, Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga discernir, Pai, e não peque mais contra Ti nessa área, Pai. Senhor, não queremos mais pecar contra Ti, Senhor, queremos ser santos, Pai, porque o Senhor merece a nossa santidade, o Senhor merece o nosso amor e nossa servidão, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai, e o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam e Te obedecem, Pai. Nós queremos a Tua face, nós queremos Te agradar, porque o Senhor é bom, Pai. Pai, nós Te agradecemos por essa palavra, por esse confronto dito por Ti, Pai, contra nós. Nós Te agradecemos porque o Senhor é bom, sempre bom. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, né, queridos? Pode se assentar. Aleluia. Vamos terminar o culto. Meus irmãos,